Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é a segunda parte de vídeo sobre trabalho, né, Sobre Fê? trabalho. A gente já fez uma primeira parte onde a gente comentou quais são os macetes, dica, né? Mais um vídeo de dica, assim, qual aplicativo utilizar, o que colocar, como montar currículo e tal. As palavras-chave que são partes importantes também na hora da busca. E hoje a gente veio com a nossa experiência, né? Isso aí. Vou começar falando, porque acho que eu fui a primeira a conseguir um trabalho assim formal, de carteira assinada, né? Aqui, já pra deixar claro, não existe carteira de trabalho, existe sim contrato de trabalho, tá? Então tem várias modalidades, acho que a gente falou no último vídeo. Sim, a gente falou sobre os contratos, como que funciona, tem contrato de meia jornada, tem contrato parcial, contrato definido, tem um monte de contratos que no primeiro vídeo vocês vão encontrar a resposta, Exato, né? E o mais interessante de ter aqui na Espanha, que é o que todo mundo busca, é o contrato indefinido. Então vamos lá. Eu comecei a minha busca, pra quem não sabe, sou dentista no Brasil, eu não tenho meu diploma homologado aqui, então ainda não exerço a profissão, mas eu precisava arranjar um trabalho. Sim. E precisava de um contrato indefinido. Então eu comecei a buscar, na verdade, o que eu tinha para poder oferecer para as empresas. E eu tinha curso de atenção ao cliente, eu já tinha trabalhado muito com o público na minha profissão mesmo, as línguas que eu tinha. Então eu comecei a usar isso a meu favor e a colocar todos os cursos que eu fiz no meu currículo e comecei a buscar com a palavra-chave atenção ao cliente. Surgiram algumas coisinhas assim, mas nada muito interessante, era mais na parte de call center e tal. Fiz algumas entrevistas que foram bem tranquilas, foram só entrevistas de perguntas pessoais e tal. Pessoal assim, tipo, quem você é, e né, essas coisas básicas. E aí eu não tava satisfeita e eu comecei, cara, o que mais que eu posso oferecer que aqui ninguém pode oferecer, que eu tenho e tal. Não que esses trabalhos sejam ruins, tá, galera? Não, é que a claro gente tava que não. buscando um trabalho à altura, porque já tinha uma formação, tinha uma série de cursos Não, e tal. Tem bastante trabalho interessante nessa Sim. área, só que eu não tava dando liga ali com os examinadores, né? E aí eu comecei a pensar tal e eu falei, pô, eu tenho português. Acho que o português vai ser interessante, afinal Portugal tá do lado, tem várias empresas que trabalham com Portugal. Pus na palavra-chave lá português. Cara, saiu uma lista enorme de vaga de trabalho que precisava de português nativo, né? E aí foi quando eu comecei a fazer várias entrevistas, várias mesmo, tá? Meu primeiro ponto aqui, gente, é não tenham medo das entrevistas, não se sintam ruins. Imagina. Ou mal se vocês vão passarem logo de cara, ou na terceira ou na quarta entrevista. Eu, por exemplo, eu ficava muito ansiosa, primeiro porque eu nunca tinha feito esse tipo de entrevista e segundo por causa da língua, né? Então era algo que me travava muito. Então nas primeiras que eu fiz, péssimo. Eu lembro que a Rê chegava em casa, inclusive ela falava, cara, Nervosa. eu acho que eu patinei no espanhol, sei lá. Eu fiquei... Não dava liga, eu acho que era nesse sentido Então, também, porque eu ficava né? muito nervosa pelos dois lados. Primeiro, por ser uma entrevista de trabalho, algo que eu não estava acostumada a fazer. E segundo, por causa da língua. Então, eu ficava muito nervosa, não, sabe? Aquele não fluir e tal. E eu não tava passando, né? E eu não passei em várias, gente. Sério. Só que as últimas vagas que eu comecei a me inscrever, eu falei, cara, eu vou me inscrever nessas duas últimas. E não vou me inscrever mais nenhuma. E se não der, eu vou ficar um tempo sem buscar emprego. Daí, fui para essas duas entrevistas. As duas, coincidentemente, eram para seguradoras. Só que uma era para atenção ao cliente, né? Falar diretamente com o cliente. E a outra não, a outra era numa parte de operações. A primeira que eu fui foi super de boa, porque eu já tava muito mais tranquila. E eu já tinha ligado a chavinha lá. Já tinha ligado a chavinha, falei, vai ser o que for. Então eu tava bem tranquila. Bati um papo com a RH, essa entrevista acho que foram 3 ou 4 fases. Eu bati um papo com a RH, ela perguntou quem eu era, o que eu fazia. Todas perguntaram por que eu não tava exercendo a minha profissão, tal, o que eu tinha a oferecer. E uma pequena prova em inglês, porque todas exigiam inglês, né? E aí ela também, coisa bem básica, tipo, qual é o seu hobby? Tipo... Tem coisa bem tonta. Falei, é sério que você tá me perguntando isso numa entrevista de trabalho, só pra né? ver se você sabia mesmo inglês. E aí depois eu fui pra uma segunda fase, que era uma prova em inglês. E essa prova tinha questões de matemática, que eram coisas básicas também, tudo nível básico, tá? Tipo regra de 3 e tal, porque todas as empresas, na verdade, que nem seguradora, essas coisas, quando você lida com póliça, você vai precisar saber porcentagem. Então o que eles fazem, eles avaliam na prova é exatamente isso. Você sabe fazer o cálculo de porcentagem. E era probleminha, tipo, pra saber se você tinha, né, essa lógica. Noção, né? E a prova de inglês, gramática também, coisas bem básicas, e eu tive que fazer uma pequena redação. Daí eu fiz tudo, passei, fui pra uma outra entrevista. Aí eu fui já pra última entrevista, foram 3 fases. Fui pra última entrevista já com a manager, né, que seria minha chefe, o assistente dela. Sorte que o assistente dela era brasileiro, então ele chegou primeiro, a gente ficou conversando numa boa. Então eu já fiquei bem mais tranquila. Já relaxou um pouco já mais. Já relaxei, né? E aí quando a manager veio, foi maravilhoso. Foi um bate-papo como se fosse, sei lá,
amiga. Que bom. E aí no mesmo dia eles me ligaram e falaram: Renata, a gente gostou muito do seu perfil, tá? A gente queria que você viesse trabalhar com a gente. E como essa era a única empresa que eu tinha certo, eu falei: eu vou. Eu lembro que a Só que... Você mandou a documentação, inclusive, pra eles. Eu comecei lá. Você já começou, é verdade. Só que o que acontece? Antes dessa última entrevista, eu fiz uma entrevista na empresa que eu estou hoje. Foi uma entrevista só, com a manager e com a RH. E também foi muito tranquilo. Foi um bate-papo que fluiu muito rápido. Acho que a gente ficou quase 1h30 na entrevista e eu não vi passar. Lá ela me perguntou, todos mais ou menos perguntaram as mesmas coisas, que foi essa coisa de RH, né, gente? Onde você se vê daqui a 5 anos, se eu falar com o seu ex-chefe, que ele vai falar qual é uma qualidade sua, qual seria o seu problema de trabalhar aqui, qual seria o desafio, né? Eu lembro que eu usava muito essa palavra, desafio. Ai, meu desafio. Meu reto. Então, essas coisinhas, assim, gente, de RH, nada diferente do que acontece no Brasil. Uma dica que eu vou dar, que foi o que eu aprendi durante as minhas outras entrevistas, é assim: quando você for fazer a entrevista já na empresa, busca saber quais são os valores, a missão dessa empresa pra você, nas suas respostas, de maneira honesta, tá? Mas nas suas respostas, você se encaixar ali, pra eles verem que você se encaixa com a você empresa. vê qual que é o posicionamento da empresa no mercado também. Exato. Aqui eles valorizam muito, vocês vão ver na hora que eu for falar da minha parte também. Tem muitos momentos da entrevista que eles querem saber realmente se você investigou e se você tá afim, você tá na pegada de estar junto com a empresa também, né? Exato, por isso que é importante você pesquisar sobre a empresa, né? Então eu sempre tava ali me encaixando, porque eram pontos fortes também que eu tinha no meu currículo e nos cursos que eu já fiz ao longo da vida, e isso fluiu de uma maneira muito natural. E aí só que aí, como a outra já tinha me oferecido trabalho, eu peguei e mandei e-mail pra essa segunda seguradora e falei: olha, me chamaram, né? Você pediu pra eu te avisar, porque ela perguntou se eu tava passando em outros processos, eu disse que sim. Ela falou: olha, se alguém te chamar, você me avisa. Eu falei: tá, e eu avisei, só que era um feriado, né, Fê? Foi um feriado Foi no meio do feriado, ainda, assim. Não, eu comecei nessa primeira, segunda, terça e quarta, e quinta e sexta era feriado. E aí, quando eu comecei, gente, no segundo dia do treinamento, meu telefone não parava de tocar, e aí eu falei: cara, eu não posso atender, né? Quando deu meu intervalo, tinha uma mensagem do Felipe: tem uma tal de Sofia te ligando da seguradora, ela tá louca aqui atrás de você. E ela ligou pra mim umas 2, 3 vezes. Porque eu pus o número do Fê, eu pus o meu e pus o do Fê no currículo, né? Daí eu liguei pra ela falou: tudo bem, tal, não sei o que. Olha, é o seguinte, eu te explico. A vaga que você se inscreveu, que a gente fez a entrevista, a gente deu pra uma pessoa que tem mais experiência no setor e tal, mas a gente tá com uma vaga temporal, ou seja, ela tem um dia pra começar e terminar, 6 meses. Diferente da outra empresa que a Rê tinha assumido, né? Que já era trabalhar. Indefinido, né? O salário é esse, os benefícios são esses e tal, e era pra atenção ao cliente. Não atenção ao cliente no telefone, mas papeleu, né? Mexer com os papéis ali na administração da empresa. E aí eu falei: olha, eu já comecei em outra empresa, eu preciso pensar, preciso de um tempo de pensar, tá? Ela falou: não, tranquilo, pensa no feriado, tal, e a segunda-feira você me liga. Cara, foi muito complicado, porque assim, por um lado eu tinha um trabalho indefinido, já um contrato indefinido. Que é o contrato que todo mundo deseja ter. Que é um contrato aqui, seguro, né? Seguro, né? E aí, por outro, eu tinha um temporal. Só que indefinido, ele me pagava um pouco menos e menos benefício e era longe da minha casa. E o temporal, ele pagava melhor e era 10 minutos da minha casa. Então eu fiquei eu não sabia o que fazer, né, Fê? Eu não sabia o que fazer, eu passei o feriado com insônia. E aí, chegou na segunda-feira, eu falei: eu acho que eu vou optar por essa empresa que é do lado da minha casa, eu não sei, eu tô com, né, tô Não, sentindo. e até porque a Rê, na época, ela perguntou também, porque o que eu achei legal dessa outra empresa, dessa segunda empresa, é que, primeiro, ela falou pra Rê: olha, você passou e tal, ela insistiu, na verdade, ela ligou pra Rê, ela ligou pra mim, a Rê depois perguntou pra ela: mas tem possibilidade desse contrato temporal virar um contrato indefinido? E a mulher foi super clara com ela, falou: olha, a maioria das pessoas que entram... Não, na verdade ela falou assim: eu não posso te garantir nada, mas o que acontece? Se há alguma vaga na empresa, a empresa mexe quem já tá dentro dela. Ela não vai a gente buscar dá fora, preferência de contratar quem já tá dentro dela. Aí só que também dependeria do trabalho que eu fizesse ali, né? Então eu falei: bom, eu acho que eu vou encarar essa empresa. Decidi, falei: vou trocar. vou pra essa empresa, por quê? Porque eu tava no feeling, gente. Eu me identifiquei mais com essa empresa, os valores, literalmente, dela, não tô nem falando pra, sei lá, às vezes... Não é nem salário, não é nem dar uma nada. enchida de linguiça, mas é que eu me identifiquei mais com essa seguradora. Aí falei: vou pra lá.
E também pelo número de entrevista que você fez. Eu acho que te dá mais esse... eu tô próximo da minha casa, é uma seguradora maneira e tal. Eles me entrevistaram de uma forma diferente. Foi. Então gerou mais segurança pra Rê também, pra ela definir, tá ligado? E aí eu fui pra essa, gente. 3 meses depois entramos na pandemia, ou seja, tudo que eu aprendi em casa. Aí o meu contrato ele foi renovado por mais 6 meses. Tinha acabado em julho, ele foi renovado até dezembro. E aí quando foi dezembro, eles me promoveram, né? Aí eu entrei na vaga, porque o outro menino foi pra outro setor e eu entrei na vaga que eu tinha. Depois de um ano, e ela aí, caiu dentro da vaga. E aí com um contrato indefinido. Então, dessa minha experiência, o que eu sempre falo para as pessoas é: não fiquem cabreiros ou chateados que vocês façam muita entrevista. Isso é experiência que vocês vão acumulando e cada vez você vai ficando mais afiado. Você vai pegando musculatura, na verdade, e vai, sabendo como lidar melhor com as respostas e tal. E é basicamente isso. E a segunda é: não tenha medo também de trabalho temporal. Se tudo der errado, ou se realmente a empresa não precisasse mais de você já tem ali mais uma experiência no seu currículo. E talvez ter um contrato temporal como primeiro é porta de entrada, né? Então, gente, essa minha... É melhor um passarinho na mão do que 2 voando, essa é a real. Exato. E eu, galera, como muitos já acompanham, não só aqui, mas lá no Instagram também, sabem que eu já fiz de tudo aqui também, né? Eu tive uma parte, só não dei o fiofó, porque de resto, eu fiquei uma parte do meu tempo aqui na Espanha ilegal, e nesse tempo que eu fiquei ilegal, eu fui aquele cara que fiz de absolutamente tudo. Então, eu limpei vitrine, eu lavei prato, eu peguei bandeja, virei garçom, fiz muita coisa, trabalhei na cozinha, na hamburgueria. Então, eu fiz tudo isso pra poder chegar no momento em que eu peguei minha documentação através da Rê, porque eu tinha que estar 2 anos ilegal pra poder aplicar. Uma vez que eu peguei minha documentação, como a gente já tinha um macete da Rê de buscar o trabalho, né? Vamos colocar a palavra-chave em português, e eu comecei a buscar dentro do meu setor, porque eu sou uma pessoa comercial, eu falei, não, eu vou tentar trabalhar com venda em alguma coisa. E aí, dentro do setor comercial, eu comecei a ver que, muitas das empresas que estavam anunciando, elas queriam, na verdade, que eu trabalhasse de forma autônoma para elas, mas que eu me reportasse como se eu fosse registrado. Ou seja, ele não ia ter benefício nenhum, não ia ter um contrato indefinido, nada. Ele ia ser autônomo. Mas ele ia ter que cumprir com todas as metas e objetivos que a empresa quisesse. Eu ia ter hora para entrar e sair da empresa. Cartão, tudo. Então isso não é muito viável. Sim. A empresa só quer te enganar e te usar, né? Então existe muita oferta de trabalho assim. Muito. E aí durante o tempo, né, que eu fui buscando, eu fui, aplicando dentro de outras vagas, eu fui vendo que existia outras oportunidades também. Uma das oportunidades que eu entrei foi dentro da Selecta, que é uma empresa que contrata brasileiros pra caramba. Muitos brasileiros começam por ela enquanto estão buscando outros trabalhos e depois saltam dessa empresa para outra, que é uma empresa que trabalha com Portugal diretamente. Então é uma empresa que quando eu apliquei, eles fizeram uma entrevista comigo, uma entrevista online primeiro, né? Nessa entrevista, quem me entrevistou foi uma pessoa que falava português de Portugal, era um português de Portugal, e uma brasileira. E ali eles foram claros comigo, eles falaram, a gente precisa de uma pessoa comercial para atender telefone, porque o que eles faziam? Geravam tráfego na internet, e o que a gente tinha que fazer é atender o telefone, dar o suporte, e se desse para vender um produto, vender um produto. Essa é uma empresa muito popular entre os brasileiros. Entre os brasileiros, né? Muitos brasileiros começam por ela. Eu vou deixar o link da empresa, inclusive, na descrição desse vídeo, porque sempre pode ser... Sempre tem vaga aberta. Sempre tem vaga aberta. Só que o que acontece? A gente, como já trabalha no mercado comercial há muito tempo, a gente começa a ver que tem coisas que não agradam a gente como pessoa. Então eu falei pra Rê, Rê, eu acho que eu tô precisando de um plus a mais. Eu não quero ficar nessa empresa porque eu acho que eu quero buscar um objetivo maior e tal. E aí eu comecei a procurar novamente trabalho. O mais engraçado, é o que eu falo sempre pra todo mundo, quando você vem trabalhar aqui e tal, é que todo mundo tem que ficar sabendo que você tá aberto a novas oportunidades, gente. Por que eu falo isso? Eu tava dentro do trabalho, dentro da Selecta trabalhando, eu recebi uma chamada lá, e era um seguidor nosso, que participou do nosso evento, do nosso encontro e tal, e ele falou, Felipe, eu vi que você comentou que você precisava de um trabalho que desse pra conciliar um casal de amigos meu com um trabalho e tal, pra você ter uma renda fixa. Exato. E vocês poderem fazer o projeto caminhar legal e tal. Eu falei, realmente, eu tô buscando. Ele falou, olha, eu tenho uma oportunidade de trabalho, era pra ganhar o mesmo,
que eu tava ganhando, era um pouquinho mais pra ganhar, né? E a diferença era que eu ia trabalhar home office 100%, então eu ia deixar de trabalhar na oficina, na oficina, na empresa, no escritório. De mecânica. Aqui é oficina, tá, gente? Eu ia deixar de trabalhar no escritório, ia trabalhar em casa e os caras davam um computador, me davam um auxílio de 90 euros pra gastar com água, com luz e tal. E pra mim ia ficar muito mais cômodo. E aí foi onde eu falei pra Rê, Rê, eu acho que só de eu migrar dessa empresa pra outra e ter um pouquinho mais de benefício, vai ser melhor pra nós, inclusive com o projeto. E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa. Eu apliquei, passei lá na oficina e quando eu apliquei, o que eles perguntaram pra mim era basicamente tipo, você tem conhecimento comercial? Quantos anos você trabalha como comercial? Quais foram os setores que eu trabalhei como comercial? E todas elas, pra todo mundo que é comercial como eu, eles perguntam como que a gente faz pra captar cliente. Então, hoje o maior desafio das empresas, na verdade aqui, porque eu continuo fazendo entrevistas aqui, inclusive, é como que a gente faz para captar o cliente e converter ele em um cliente potencial, não só para aquela venda do momento, mas para a gente seguir vendendo para eles ao longo do tempo, né? Fidelizar o cliente. Então, a gente vê que, por eu ter trabalhado no setor imobiliário, no setor médico hospitalar, toda essa bagagem para mim está contando bastante. Então, hoje mesmo eu sigo fazendo entrevista, estou indo em empresas, em algumas empresas que, cara, são empresas fantásticas para trabalhar, não tenho nada definido, porém, o processo da entrevista tá me dando musculatura suficiente para falar, olha, eu acho que se eu aplicar em outro setor assim, é capaz que eu consiga uma vaga onde paga melhor, um salário fixo, mais comissão, e você começa né? a entender também como que funciona aqui, né? Porque que nem Sim. a venda no Brasil, ela é totalmente diferente da venda aqui na Não Espanha, tem nada a né? ver. O comportamento de ambos é totalmente diferente. Sim. Então, por exemplo, na entrevista que você foi, que eles falaram se você tinha visto sobre a empresa. Sim, teve uma empresa que eles falaram pra mim, olha, você já trabalhou no setor? E eu falei, não, na época do seguro, né? Que eu fiz com uma empresa multinacional e aí eles perguntaram pra mim, eles falaram, tá, o que você sabe sobre a nossa empresa? E aí eu tava preparado porque eu tinha visto porque o eu já tinha falado pra ele. A Rê também tinha me dado um toque, porque quando a gente recebe, são várias vagas que a gente aplica, mas quando a gente recebe o telefonema deles, a gente tem que estar atento, na verdade, falar, você é de qual empresa? Eu sou da empresa tal. Então, se você quer realmente participar daquela entrevista, você, busca rápido. Inclusive, eu mesmo no telefone com a pessoa, de onde você é? De tal lugar. Eu punha lá no Google, buscava pra ver o que era. É uma seguradora, eles estão em vários países, hoje eles têm parceria com X e X empresa e tal. Então, você saber isso daí já é um passo pra você, ir pra uma entrevista muito mais preparada, né? E essa empresa, inclusive, eu passei em 4 processos de entrevista, porém, tinha que estar presencialmente com eles, na verdade, e eles não me davam um contrato, eu ia ter que fazer um contrato mercantil, que é eu ser autônomo, eu emito uma fatura para a empresa e a fatura me dá uma ajuda de custo. Não, e essa, além porque tinha umas que queria que ele batesse cartão ali com esse sistema de autônomo, essa ainda queria que ele batesse metas. Tipo tinha meta, você tem que vender 5, 10 produtos por mês e tal. Então paga a minha seguridade, então tem coisas que você tem que ver, vale a pena para você? Você quer arriscar, porque você tá começando, porque você precisa? Beleza, okay. Mas se você tem tempo pra buscar, paciência e persistência, cara, não entra nessa porque a galera tá... Claro, e a gente tá falando pra vocês, se vocês já estão aqui ou estão vindo com uma estabilidade, um conforto financeiro e um documento, tá, gente? Porque a pessoa que tá chegando aqui cru, que, vai pegar qualquer coisa e tal, claro que não se aplica a isso, porque eu... Aí falei vale a não. Qualquer um. Não, nós mesmos falamos não para um monte de empresa, por quê? Porque a gente ainda tinha um conforto financeiro, a gente tinha como esperar um pouco mais e tal. Então isso daí se aplica para essas pessoas que estão nas mesmas condições que nós. Você tá chegando, vai pro arregaço, velho. Porque vai ser experiência, vai aprender espanhol, vai aprender como é que funciona o espanhol em si. Eu pus muito a barriga na chapa, fiz muito hambúrguer, lavei muito prato, é o que a maioria das pessoas fala, limpar as cagadas do espanhol. E realmente, sabe por quê? Porque o espanhol não tá nesses trabalhos. Então, nesses trabalhos é mais fácil você encontrar se você tá sem documento ou se você precisa, com urgência, arrumar qualquer fonte de renda, né? Exato. Então, resumindo as dicas desse vídeo aqui, gente, façam todas as entrevistas
dentistas que vocês puderem, assim Sim. vocês vão ganhando a musculatura, né? Sim. Experiência e tal. Inclusive fora da sua área, né, Rê? É, exato, porque afinal, olha, eu sou uma dentista e tô trabalhando numa seguradora. Outro ponto, ó, que eu nem falei agora, acabei de lembrar, gente, eu tenho o meu diploma de dentista e assim, isso foi super bom, tive inclusive que dar uma cópia do meu diploma pra empresa, porque isso faz com que o seu salário mínimo não seja inferior do que é exigido por lei para pessoas com titulação. Então, todo diploma serve, tá bom? Botem lá todos os cursos Tudo que que vocês tiverem, cara. Todos os cursos que vocês fizeram. A gente já falou no outro vídeo aqui, eu vou repetir. Trabalho social e voluntário, eles também conta muito bem. Cara, muito. E não mintam, essa daí é a principal dica que a gente dá. Não mintam em nenhum momento se vocês têm alguma habilidade que vocês não têm e tal. Por quê? Porque no decorrer vai surgir não, ali... porque o RH sabe qual é aquela habilidade entendeu? que você tá falando que tem, e ele vai te fazer perguntas e você Exato. não vai, você vai deixar passar, e ele já vai ver ali que é mentira. Então é assim, não precisa mentir, olhem, pesquisem sobre empresa, valores, missões, pra ver se você se encaixa, né? E pra encaixar suas respostas também. É, tem que Porque tudo bater, a minha, né? por exemplo, uma das coisas que eles mais valoram é dar o atendimento de excelência. Isso sempre foi algo que o brasileiro deu, né? Sim. A gente, como brasileiro, a gente sempre, né? O cliente sempre tem razão. Aqui não é assim. Aqui é Tá diferente. começando a ser assim. Então isso era algo que eu já tinha em mim. E Então pra foi quem, super bom pra empresa. E para quem tá começando aqui, que é comercial também, a venda aqui é diferente e a compra também é diferente. Então você tem que começar a se adequar à metodologia de compra e venda daqui e não querer meter as caras, porque quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar numa empresa de produto médico e eu marquei uma reunião com o médico no sábado e o diretor da empresa me comeu o rabo, cara, literalmente. Ele falou: como assim, você tá louco? Ou às 7 Você vai da marcar? noite. Ou às 7 da noite. Ele falou: meu, você é louco marcar? Eu falei: não, mas o médico quis sair comigo pra jantar. E ele falou assim: mas não é pra fazer e tal. Então, meu, se adequem ao sistema daqui, e se vocês quiserem criar um sistema, vocês vão conversando devagarinho, vai explicando e tal, mas não tentem pôr o pé na frente do... A carruagem na frente A dos carruagem bois. não vem dos bois, exatamente. Mas é isso, galera. Esse vídeo aqui é o vídeo de experiência nossa. De verdade, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora vai ter a parte 3, que é perguntas e respostas. A gente tá guardando Isso. tudo quanto a pergunta que a gente teve já no outro vídeo, no Instagram. Vamos ter... Eu tava aqui até pensando, talvez possa ser uma live, né? Eu acho Quem que uma sabe? live seria o ideal. Se você tem alguma pergunta ou alguma dúvida relacionada a trabalho, já deixa nos comentários desse vídeo, porque nós vamos utilizar para fazer na live. Se vocês querem saber quando vai ser essa live, ficar inteirado, a gente vai falar lá no Instagram para todo mundo. Ainda vamos colocar um banner aqui também no YouTube, mas não percam, porque é a oportunidade da gente trocar uma ideia e esclarecer absolutamente tudo pra vocês. Às vezes a gente passa aqui e fala, devia ter falado, mas... É isso. De verdade, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham desfrutado. E daqui do Centro Comercial, eu convido vocês a nos ver no próximo vídeo. Tchau! Tchau!